Bom dia, boa tarde ou boa noite. Saúdo nos três tempos, porque não sei o horário que vocês irão olhar o vídeo, então espero que tenham uma ótima semana e a gente entra aí na parte de ciências, seguindo a segunda unidade, com o tema a matéria, certo? Então a gente vai ver sobre o que é matéria, sobre o que a gente pode aprender sobre matéria. Então vamos lá. A introdução. Observem à sua volta, estamos todos cercados de diferentes objetos, como formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintos. Então, as coisas que você vê, que eu vejo, por mais diferente que pareçam uma das outras, possuem características em comum, ocupando certas extensões, lugares no espaço. Vocês estão vendo aí cores, formas, figuras, espessuras, tudo que a gente vê no nosso dia a dia. Então, vejamos as diferenças. Assim, iremos ver a diferença de massa, matéria, corpo e densidade. Mas o que seria isso? Não essas matérias, como massa, de macarrão, como o corpo humano, como matéria, o livro de química e como densidade, a água e o óleo. Seria outro tipo de matéria. O que iremos estudar é massa. É a quantidade de matéria presente em um corpo. No caso aí vocês estão vendo uma maçã, certo? Aqui, ó, no peso, ok? Então, é massa, é a matéria presente no corpo. Está pesando o que tem dentro da maçã. Matéria, concluímos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo, porção limitada da matéria. E a densidade é a relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria. Observando cada matéria tem uma densidade diferente, ok? Então vejamos. Exemplos de densidade. Vocês estão lembrados que a gente já tinha visto sobre densidade? Voltamos a ela. A placa de isopor tem várias densidades. Ela vai do fino ao grosso, igual o alumínio, que ele vai do fino ao grosso. Então a gente pede por densidade, certo? Densidade nada mais nada é do que o volume que ocupa aquele corpo, certo? Características da matéria. Podemos encontrar matéria em diferentes estados ou fases que são o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Sólido, líquido e gasoso. Então ele está passando aí, ó. O líquido tanto serve para o sólido como serve para o gasoso. Mostrando só esse exemplo aí. Então, os corpos são as porções limitadas de uma matéria que são constituídas por pequenas partículas chamadas átomos, que vocês estão vendo aqui, ó, na figura, certo? Isso aí são átomos. Então, os átomos no estado sólido são formados por matérias que estão unidas, próximas um ao outro, deixando essa matéria com uma forma fixa. O exemplo é o lápis, certo? Então, a forma em estado, o átomo em estado sólido é quando ela está em forma fixa. Os átomos no estado líquido são formados por matérias que estão um pouco afastadas. Assim é o corpo, tem a forma variada. O exemplo dele é a água, certo? A água, ele varia de lugar, no caso de, em questão de corpo. Se você ele botar ele no copo, ele toma a forma do copo. Se você botar ele na caçamba de gelo, ele forma aquele quadradinho. Então, por fim, aí tem os átomos no estado gasoso, que são formados por átomos bem afastados uns dos outros, flutuando, dispersos no espaço. O exemplo é ar da atmosfera. Propriedades gerais da matéria. A matéria tem suas características próprias, como massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade.
Vejam as diferenças. Impenetrabilidade são dois corpos que nunca ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, certo? Impenetrabilidade, dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade, propriedades que a matéria tem em reduzir em partículas extremamente pequenas. Ele então já fala o nome. Divisibilidade, ele está se dividindo, ok? Impenetrabilidade, ele não consegue se penetrar. Divisibilidade, dividir. Compressibilidade é o que a gente achata, certo? É quando há uma determinada pressão e terá o volume reduzido. E elasticidade é o que a gente consegue puxar, ter aquele elástico, como podemos dizer. A matéria tem que se retornar ao seu volume inicial, após a pressão causada pela compressão. Então, compressibilidade e elasticidade andam juntos. Um sem o outro não existe, certo? Propriedades específicas da matéria. As propriedades específicas são caracterizadas por substâncias que podem ser propriedades organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. Então, as propriedades organolépticas são as que podem ser percebidas por nossos sentidos. Então, cores, texturas, brilho, sabor e odor. Propriedades físicas são aquelas que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico, ponto de fusão, ebulição, liquefação e densidade. As propriedades químicas são responsáveis pelas transformações que cada substância é capaz de sofrer. O exemplo são as reações químicas. Para a gente dar um fechamento no assunto, a gente vai ver sobre a força da gravidade. Então, o que é a força da gravidade? É a força de atração existente no planeta quando o objeto cai espontaneamente ou quando deixamos ele cair, ele segue a mesma direção do chão. Essa força invisível que atrai todos os corpos para uma superfície foi descoberta por volta de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton, que é este aqui. Esse é Isaac Newton, certo? Que descobriu aí a lei da gravidade, a força gravitacional, certo? Bons estudos, quinto ano. Fiquem em casa. Fiquem em casa por mim, que eu trabalho aqui por vocês. Beijo para vocês, saudade, fiquem bem e fiquem em casa. Boa semana.